Que o Senhor seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? O fato desse guia dizer que esses cães estão cheios de demônios e que matariam um ao outro, isso não quer dizer que o reino de Satanás está dividido, que ele se divide entre si, né? Mas ele se une num só objetivo, que é matar. Então eles estão todos cheios de demônios, mas cada demônio quer mostrar o seu serviço, né? Que Deus seja louvado, que Ele nos dê uma boa manhã em torno dessa palavra maravilhosa que nós estamos tendo, né? Graças a Deus. Nós tivemos sexta-feira a morte da irmã Nedina, esposa do pastor Luiz Rocha, né, de Aroeira, Prudente Tomás. Faleceu sexta-feira e foi sepultada ontem. Que Deus possa abençoar toda a família, né? Pastor Luiz Rocha, com seus 88 anos, e carregado pela mão dos filhos, né? Então, a cena que a gente vê e fica pensando, um homem muito forte, dinâmico, mas os anos levam a pessoa nessa condição. Então, os filhos tirando do carro, carregando, lá da casa, lá para o salão onde estava velando a irmã, se sentava numa cadeira, mas ele está assim, ainda muito forte pela idade, né? Na sexta-feira eu não estava ali, mas ele deu uma palavra, os irmãos falaram, e, por sinal, até muito consoladora. E ontem ele fez uma oração também, e só Deus para dar graça para eles, né? E, ao chegar também, eu fiquei sabendo, tentei comunicar com o pastor César, mas não foi possível, disse que ele teve que submeter uma cirurgia às pressas, né? Apendicite, está em Primavera, está em São Paulo, mas não consegui falar com ele. E a gente descuida, fica só com o telefone, e eu só tenho o telefone dele, nem dos filhos, nem de ninguém mais, né? Mas vamos ver se a gente consegue estar em contato mais tarde, algum meio, né? Mas vamos orar por ele também. Orar por ele, Deus possa abençoar, né? São coisas que acontecem assim, de uma hora para outra, quando você menos espera, está ali, né? Deus possa ajudá-lo. Se Deus quiser, sábado próximo e domingo estarei junto com o pastor Vitor. Ele nos convidou no encontro, e muito empenho para que a gente fosse até ali. E eu estava querendo deixar já ir para o encontro, né? Mas, então, Bonito, sábado, Jardim, né? E domingo, e Bonito. Ora por nós. Graças a Deus. O que eu tenho mais aqui? Que é só isso? Conhecer uma coisa muito boa, você conhecer muitas coisas. Principalmente a palavra do Senhor, né? Muito bom. Mas, por um lado, também é muito ruim, muito perigoso, quando a pessoa conhece e não obedece. Então, Pedro chegou a dizer que a melhor coisa seria não ter conhecido, do que conhecer e depois desviar do caminho, né? Que lhes são dados. Aí ele comparou as pessoas que conhecem o caminho, conhecem a verdade, sabe o certo, e depois desvia. Pedro comparou eles como um cão, linguajar bastante rude, né? Um cão que volta ao vômito, e uma porca que depois de tomar um banho volta ao lamaçal. Então, essa foi a comparação de Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 21, a seguir. Depois você pode ler. Então, ele diz assim: disto sobreveio um provérbio, né?
o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Deus tenha misericórdia de nós. A gente passa a conhecer isso, pede misericórdia, né? Eu não quero ser como o cão. Quer dizer, a pessoa joga as coisas fora, sente ânsia de vômito por aquilo, vamos dizer, vomita aquilo, depois volta de novo, pegar aquilo de novo. Então foi por isso que ele falou, né? É como o cão, porque o cão, ele vomita e come o seu próprio vômito. É uma coisa nojenta, se você vê, você quase que vomita, né? Ao ver o cão comendo o vômito. É interessante. Então Pedro usou esse linguajar. E quanto à porca, nós já falamos muito sobre o porquinho, né? Porquinho que a menina criava e dava o banho, perfumava e ele cortava para a lama. Então Pedro usou esse provérbio. É um provérbio, né? Provérbio, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Deixa eu ler. Eu vou ler isso aqui. Para nós, nossa meditação, nosso elevo espiritual e assim por diante. Ele diz assim, o 20 ele diz assim: porquanto se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido por elas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Então, o estado do apóstata é muito pior do que o primeiro. Conhece, prova das coisas, depois volta atrás, né? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio. Então, ele está dizendo que o provérbio é verdadeiro, né? Não é um falso provérbio, não. Porque às vezes tem muitos falsos provérbios. Como, por exemplo, aquele que diz assim: Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Algo assim, há um provérbio assim. É assim. E há um outro provérbio que não é verdadeiro, que Deus escreve certo em linhas tortas. Não é verdadeiro esse provérbio. Deus nunca escreve certo em linhas tortas. Deus endireita a linha para escrever. Deus escreve certo em linhas retas, né? Então ele não é verdadeiro. Mas este Pedro é verdadeiro. Aleluia, né? É um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Então esse provérbio é verdadeiro. Louvado seja Deus. Pois bem, nós vamos para a nossa leitura oficial desta manhã, para a nossa leitura da mensagem, a sequência da leitura da mensagem, a estatura de um varão perfeito. São Marcos capítulo 5, né, verso 25 ao 30. Evangelho segundo Marcos escreveu, né? Então, você vai ver ali que é o Evangelho segundo Marcos escreveu. Cada um deles, então, teve a sua visão daquilo que presenciaram, daquilo que viram, aquilo que entendeu. Que cada pessoa que for escrever alguma coisa, sempre às vezes vai haver alguma diferença, porque às vezes escreve segundo o seu entendimento que eles viram, né? Então eles estavam fazendo uma narração do que viram, como Lucas escreveu o seu evangelho, lógico, eu creio por inspiração de Deus e tudo mais, mas
ele primeiro informou, porque ele não foi um discípulo de Jesus, ele não andou junto, ele não esteve lá, mas ele informou minuciosamente, ponto por ponto, né? Então, cada um de nós, se você for escrever alguma coisa, fazer um apanhado de tudo, você pode ver que tendo um culto, mesmo às vezes, nos destaque, né? Algum destaca uma coisa, destaca outra, nem todo mundo destaca a mesma coisa. Às vezes, um que chama a sua atenção, já para o outro não é assim, né? Pois bem, vamos então para a leitura. E uma certa mulher, ou melhor, e certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, despendido tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhes tocou, a fonte do seu sangue, e sentiu, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Amado Jesus, que nós possamos também pela fé tocar no Senhor, porque o Senhor não está em forma física, corpórea, mas está em forma de Espírito Santo. Hoje se exige a fé para tocar no Senhor. De igual modo, o Senhor, podemos ser abençoados quando nós dizer de coração, de alma: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, e tomar isto na Tua palavra, ó Deus, e tocar, Pai, porque o Senhor conhece os nossos corações, conhece nossas vidas. Então venha, Pai, e passe no meio do seu povo, que o Espírito Santo possa, ó Deus, fazer essa grande obra no nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Podemos assentar então, amados, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos. Mombrana, você sabe, ele ensinou isso e ele aprendeu. Você sabe que houve época do ministério de Mombrana, mesmo no ministério de cura divina e tudo mais, e que ele tomava muito tempo na oração. Mas quando Mombrana chegou a pregar a ordem da igreja, Mombrana chegou a dizer assim: encurte as suas orações. Ele disse: meu Deus, ou já nem quais horas mais, e o Mombrana manda encurtar a oração? Encurte a sua oração. Falando para pastores, evangelistas, ele disse: quando você estiver em público, veja, quando você estiver em público, então você encurta a sua oração. Então, oração longa deve ser feita num culto de oração, que já é destinado para a oração, ou no seu quarto. Ensina a Bíblia. Então, você vai orar, se quer orar até meio-dia, aí lá no quarto você dobra os seus joelhos e ora à vontade. Reunião de oração, dobra os seus joelhos e ora mesmo. Mas quando você vai orar em público, uma mensagem, então encurte a oração. Orar pela refeição. Aí cumpre aquilo que Jesus disse, que tem muita gente que acha que é ouvido pelo muito falar. E vai vir a bênção. E às vezes a bênção está em 2 palavras, 3 palavras só. Né? Então deve ser direcionado àquilo, momento. Orar pela comida é orar pelo alimento.
Senhor, abençoe este alimento, né? Consagra, nunca deixe faltar na mesa de seus filhos, né? Dos necessitados, supra a mesa do órfão, da viúva, em nome de Jesus Cristo, amém, né? Mas daí vai orar, aí vai lembrar do vô na hora da comida, né? O vô que está doente, aí ele faz uma reunião de oração, um culto de cura, na hora da refeição, né? E assim por diante. Os pedidos de oração é para os que estão aqui, foi pedido. Se há algum, estende, tudo bem, poucas palavras, né? Mas não se pode também estender um pedido de oração e vai. É para que o Senhor abençoe esses pedidos, levanta-os, porque Deus conhece, né? Tudo que nós vamos fazer. Então, o Mombrana, ele ensinou isso, lógico. Houve aquela época que ele pregava 4 horas, uma mensagem de 4 horas, e assim por diante. Ele disse, mas eu estou gravando isso. O tempo foi curto para ele. Pregar tudo que Deus tinha para a restauração da noiva. Então, Mombrana não podia partir, ele não podia perder tempo. Então, ele pregava doutrina, ensinamento, ensinando como Jesus. Jesus pregava o dia inteiro, gente. As multidões se assentavam, e ele pregando. Porque ele sabia, era 3 anos e meio só, ele estava ali saindo de cena. E ele tinha que deixar o necessário, o básico, o fundamental para todos nós. E assim foi o profeta. Mas depois ele ensinou isso, né? Curtar as orações, curtar os sermões e assim por diante. Mas a virtude, então nós estamos com a nossa mensagem, estatura de um homem perfeito. Vamos para essa leitura muito boa, né? Agora cabe a cada um de nós sempre estar com a nossa mente voltada para isso, né? Então as pessoas às vezes sempre pega as coisas pela metade, né? Aí ela fica sabendo uma coisa, não sabe outra. E o mundo, nós não precisamos, eu acho que não precisamos de estabelecer e convocar ninguém para campanha. Não, você não pode perder 7 dias, as pessoas vão. Acho que deve estar dentro de nós, né? Você querer acompanhar certo trabalho, um estudo, né? Sem perder, Deus está em cada um de nós, não é nada sugestionado, tem que ficar, vem porque você vai perder isso, vem porque você vai perder aquilo, vem porque você vai perder aquilo outro. Nós já temos crescido, graças a Deus, né? Já não somos mais meninos, e agora é interesse pessoal, cada um de nós. Agora ele diz assim, aqui está o que devemos fazer. Qual é a primeira coisa? Ter fé e ser renascido. 79, né? Parágrafo 79. Assim ponhamos o fundamento. Depois do fundamento, em seguida, acrescente o fundamento, como disse. O som está bom, irmão? Não está muito alto, não? Parece que às vezes coisa volta no meu ouvido assim, né? Eu fico. Mas se está bom, então vamos prosseguir, né? Fundamento, sim, Senhor. Sim, acrescente a virtude a fé. Agora, isso não significa somente viver uma vida virtuosa. Você lembra que ele falou que tem pessoa que tem todas essas virtudes e nem professa o cristianismo. Bons homens, boas mulheres, né? E assim por diante. Uma vida virtuosa, como um homem ou uma mulher. Vivendo bem. Isto não tem nada a ver com o assunto. Porque às vezes a pessoa sofre, e tantas coisas, e alguém diz, bom, essa aí foi direto para o céu. Porque olha, o que esse homem passou, o que essa mulher passou, não tem jeito de ir para o céu. Eu pergunto, tinha ela o batismo do Espírito Santo? Tinha ele o batismo do Espírito Santo? Sofrimento não leva ninguém para o céu. Começa por aí.
Tem gente que sofre, mas se você fala para aceitar Jesus, ele dá patada. Sofre feito um... Né? Eles usam aquele linguajar, sovaco de aleijado, quando dá muleta, né? É debaixo do braço. Não. Sofrimento, nós temos que entender, sofrimento não leva ninguém para o céu. Nós não podemos admitir essa ideia, porque tem ideias que invalidam o sangue, invalidam a necessidade da pessoa receber o Espírito Santo. Se a pessoa vai para o céu só porque sofreu muito, Jesus não precisaria ter sofrido, morrido por ela, porque é só ela, né, enfiar as agulhas, porque isso os pagãos fazem isso. Os pagãos acham que é para sofrer, sacrifício. Então, vamos lá, diz que eles pegam agulhas, enchem o corpo de agulha, anzóis, chega a encher o corpo, colocar aquelas coisas de água, assim, pelotas de água ali naquelas, e colocar nos anzóis e pendurar no corpo, sai quando mexe aqui, vai rasgando a carne. Eles acham que fazendo isso vai chegar a algum lugar. Os pagãos, o Mambrana viu essas cenas. Fura, outros chegam a costurar a língua, porque falou alguma coisa errada, e assim por diante. Então, não é isto, irmão. Não é isto. Agora, os sofrimentos, eles são automáticos. Dependente de cristão, eles são uma coisa que vem de uma forma natural. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eles vêm, não tem como você ser um cristão ou uma cristã sem ter aflição, sem passar por isso. Como Paulo falou a Timóteo, diz, todos que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Então, tudo isso vem. Agora, quando isso vem, não para nos salvar, ou vem por sermos cristãos, ou vem porque é uma sentença do próprio corpo, então, tudo você sabe, está ligado. Mas, primeiro passo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ser batizado em seu nome, viver uma vida cristã, e pronto, né? Crendo no Senhor Jesus. Vivendo bem. Isto não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em Lucas 5,30, conhecendo em si mesmo a virtude que havia saído dele. É certo. Se vamos ser como ele, então temos que ter virtude. E aí você já está começando a levantar a parede da casa. Os meus tijolos, né? Virtude. Já fez o alicerce, né? Acabou. Tudo prontinho. Alicerce. A fé. Tenho fé para mover montanha. Tenho fé para fazer isso, fazer aquilo. E a pessoa já acha que está lá em cima. O profeta Irmão Branham diz, não sei se nessa mensagem ou em outra, ele diz assim, às vezes a fé fará grandes milagres. E nem sequer procede de um coração espiritual. Tanto é que a Bíblia menciona para nós, em Mateus 7, isso mesmo, que muitas pessoas que vão chegar lá e reivindicar direito de entrar nos céus por ter feito milagres, expulsado demônios, curado os enfermos, feito milagres. E eram pessoas iníquas, nem crentes não eram. E fizeram muitos milagres. Então o profeta diz, a fé faz milagres. Você vê, tem pessoas que, nós já ouvimos disso, pessoas que fazem milagres, eu já ouvi e até mais tarde esse homem até veio a crer na mensagem, nós o batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele não vivia bem nem com a família dele, era obreiro de uma igreja, fazia milagres, expulsava demônio, pegava demônio pelo chifre, como eles dizem, né? Na igreja. E em casa, entendeu? Era um bruto com a família, um selvagem, e era difícil até de suportar dentro de casa esse homem. Mas lá na igreja tinha uma fé de revelar as coisas e fazer tantas coisas. Mas o que faltava?
Faltava um ensinamento profeta, aí vem virtude sobre isso, então tem que edificar essa casa. E nós ouvimos muito isso aí pelo mundo afora hoje, nesse campo aí religioso, do que as pessoas fazem tantas coisas e depois falham nessas coisas. Vejam bem, que elas param ali, só naquilo, e nunca segue buscando o conhecimento de Deus, passa a conhecer só aquilo. Tem pessoas que só sabem conhecer, irmão, conhecer aquilo ali. Ele não passa daquilo ali. Conhecer só como os demônios fazem, como tal. Ele olha e já sabe, isso aqui é o demônio tal. Conhece tudo, né? Isso aqui é o demônio, é o pomba gira. Isso aqui é o tranca-rua. Ele já sabe classificar cada um deles, né, na pessoa. Esse aqui ele tem um demônio assim, aqui ele tem o demônio assim. Então, mas vejam bem, agora esse conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, os modos de Deus, como Deus atua, isso é importante. Então vem lá, virtude. Ele diz assim, isso é certo, saiu dele virtude. Temos que ter virtude, temos que tê-la, para ser como Ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. Agora, se vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude. Uma vida pela qual esta virtude possa passar de mim às pessoas. Porque a virtude saiu dele para as pessoas. Se não o tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Se alguém tratasse de tirar a virtude de nós, o cheque voltaria sem ou com esta marca: não há suficiente fundo. Não é verdade? Pois não há onde pedir, o cheque voltaria. Se alguém vir a você hoje como um cristão e amanhã lhes ver portando-se como um inconverso, ora, dali não se obtém muita virtude. A virtude tem que estar em nós. E quando obtemos a verdadeira virtude, e a podemos acrescentar à nossa fé, a virtude é o passo seguinte nesta construção, na casa aonde Deus vai morar. Então nós não podemos esquecer o princípio lá que o profeta disse: eu vou ensinar vocês a construir uma casa onde Deus mora, ou vai morar, onde Deus vai andar através de nós, em dois pés. Então esta é a virtude. Pois bem, primeiramente tem que ter fé. Fé só não é suficiente. Agora as pessoas ignoram isso. O homem não for espiritual, ele diz: o que é isso? Né? Dizer que fé só não é suficiente. Agora, isso é um ensinamento que vai muito mais além do que um ensinamento, um mero ensinamento. Isso é ensinamento apostólico, dado por Pedro. E o profeta está organizando essas coisas para nós, colocando tudo em ordem, cada uma dessas coisas. Porque o apóstolo São Pedro diz que naquele em quem não tem estas coisas, ele falou dizer que ele é cego, e até esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então, essa casa, que são nosso corpo, e assim por diante. Vejam bem. Então ele diz assim, ó: temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Pode ser que não tenha virtude, porque muitas igrejas desses últimos dias ensinam que não se tem que ter o que o dia de tais coisas tem passado. Diz: não se necessitam destas coisas, unicamente é necessário unir-se à igreja, e os dias de tais coisas têm passado.
Virtude, qualquer um sabe o que quer dizer virtude, e a temos que ter. Saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma. Então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi nosso exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. E o que é virtude? Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem em Deus, no poder de Deus, e diz que isto foi para os dias passados. A única coisa que alguém tem que fazer é pôr o seu nome no livro, ser batizado por imersão, ou aspersão, ou o que for. Isto é tudo o que se necessita. Porém, Pedro diz aqui: mostrai em vossa fé a virtude. Agora, Pedro está falando acerca da construção da casa de Deus, o templo de Deus, preparando a casa, e depois da fé, a gente tem que ter virtude, e tem você virtude para todo mundo, ou tenha você virtude para todo mundo? Faz como que 20 anos, eu preguei uma mensagem titulada Reverendo Senhor Lírio, o pastor como Lírio. Tomei o texto onde Jesus disse: considerai os lírios do campo, que não cegam nem fiam, e vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Lucas 12, 27. Quer dizer, Salomão foi um dos maiores reis, né, de Israel e da região, né, da época, vamos dizer assim, da época, melhor dizendo. Ninguém igualou a ele em riqueza. Não foi o mais rico da época. Acumulou tanto ouro, prata e tantas coisas que nenhum outro rei se igualou a ele. Mas mesmo assim não conseguiu uma roupagem igual o lírio. Tudo que ele tinha artificial. O lírio tem aquela roupagem própria, dada por Deus, sua beleza. Por isso ele não precisa de batom, não precisa de esmalte, não precisa dessas coisas todas, né? Veja, para dessas sombras em volta dos olhos. Ah, lá está um pé de lírio ou de líria, né? Com a sombra em volta dos olhos para ficar. Não. Deus o fez daquela forma. Que coisa, né? Agora, o lírio cresce desde o muito profundo do lodo. Olha de onde ele sai. Onde ele sai. Então, esse negócio de dizer assim, não tem jeito de ser crente, porque lá em casa é um lodaçal. Não, você é lá que Deus quer vocês, a lancheira dentro do lodo. O lírio cresce dentro do lodo. Você encontra a pessoa e diz: irmão, Deus me ajudou. A minha família funcionária era um lodaçal. É uma tribulação. É uma tentação. Você vê que tem família aí que é difícil. A gente dá uma olhada assim, chega. Meu Deus, que coisa, né? É muito difícil. Só aquela irmã ali, e chega filha desse jeito, filho daquele jeito, é música na maior altura dentro de casa, é cigarro para lá, e uma menina sem roupa ali, e um homem só de cueca por ali, como diz, e outra daquela forma, e falando piada, e brigando, e xingando. É uma coisa difícil, meu Deus. Você para assim, né? Fica pensando, o que é isso? E aquela mãe ali, é um lírio, né? Crescendo no meio daquele lodo, crescendo no meio daquele lodo, daquela confusão toda, mas ela está crescendo, aleluia. Então não tem que se desculpar, se justificar, e misturar com eles também, e fazer as coisas que ele faz, diz: pastor, não teve jeito. Teve jeito. Não, o sol está te puxando para cima. Veja, então ele diz assim: o que faz esta virtude,
que tira da terra a amostra para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre e tire a sua parte. O mel, ele não se queixa, nem tem estas coisas para veja, ele abre, a abelha tira o mel, não se queixa, tem estas coisas para reparti-las. Que tal se a abelha entrasse e viesse ali, e não há suficiente fundo, não há mel? A pobre abelha pensaria: que crastilírio é este? Veja, as pessoas às vezes dizem: mas que tipo de crente é este? Me parece que a irmã Meda escreveu uma carta, ouvi algo sobre isso, e ela, admirando as formas em que os pastores estavam atuando na época, depois que o profeta partiu, conhecendo a vida dele, ela via que era muito diferente. Então, que tipo de crente é este? As pessoas perguntam, no trabalho: conheceu fulano? Conheci fulano, uma pessoa maravilhosa, fulano de tal, conheci lá, mas agora esse aqui, que tipo de crente é esse? Que tipo de lírio é esse? A abelha pode dizer: eu já voei por toda essa floresta, essa mata, já estive em muito charco, e muito lodaçal, e muitos lírios. Eram lírios lindos, maravilhosos, mas tinha mel. Olha, esse lírio aqui não tem mel. Que lírio é esse, hein? Deus tenha misericórdia de nós. Graças a Deus. A abelha vem dizer: eu conheci Pedro, eu conheci Paulo, eu conheci a igreja primitiva, eu conheci João, eu conheci Irineu, eu conheci Martim, eu conheci Columba, eu conheci Lutero, sobrevoando por todos os lodaçal das eras negras, de aflição, de angústia, perseguição, mas sempre tinha virtude. Conheci o William Branham, sobrevoei lá, um homem cheio de virtude. Mas que tipo de crente é esse agora, hein? Deus tenha misericórdia, né? Pois bem, a abelha pensaria: que crastilírio é esse? Que tal se o indivíduo desejasse salvação e chegasse a uma igreja que crê que os dias de milagre estão passados? E como disse uma vez ao irmão Jacques, quando foi a um restaurante para almoçar, e lhe deram uma enorme lista dos pratos que podiam preparar, e começou a ler, e chegou a carne assada, e disse: dá-me carne assada. Churrasco, né? Aí o garçom disse: sinto muito, mas isso foi para ontem, já não temos hoje. Aí o irmão podia dizer: então me dá outra coisa, né? O irmão disse, é melhor que eu vá a um restaurante onde tenha comida, porque aqui não tem nada de comer. Como que vocês colocam uma coisa nessa lista que vocês não têm? Então eu tenho que ir a outro restaurante. Deus tem uma mesa posta aonde alimenta os santos. Ele convida os seus escolhidos: vinde e comei. Ele nos alimenta com o seu maná e nos supre toda a necessidade. Quão formoso é comer com Jesus cada dia. A igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Essa é a igreja. E nós estamos crescendo. Agora, ele tem que ter virtude. Agora, sempre há alguém que lhes encontra, ou lhes encanta, sentir o cheiro do perfume do lírio.
Há alguém que lhe encanta sentir o cheiro e o perfume do lírio. O lírio não é egoísta. Ele tem esse perfume, pois antes que possa distribuir o perfume, tem que tê-lo. Antes que possa distribuir mel, tem que tê-lo. Antes que possa distribuir formosura, tem que tê-la. Antes, veja, que você possa repartir virtude, tem que tê-la. Assim sendo, acrescentai a vossa virtude. Amém. Entendem? Poderíamos ficar neste ponto por muito tempo, mas o tempo avança e vamos acrescentar virtude à nossa fé. Veja, então você veja bem, o Salomão chegou a dizer, mulher virtuosa, quem a encontrará, né? Lembra que ele falou isso? Diz que ela excede o valor do rubi, que é uma das pedras preciosas, né? Também rubi. Mas esta mulher virtuosa, que tem virtude, excede isto, né? E sem palavras, sem discussão, ela conquista. Vê o que falou Pedro lá, Pedro falou assim que só pelo porte da vida das mulheres, então, ele diz que os maridos já ganham sem palavra. Falou lá na sua carta, né? Por essa virtude. Pois bem, agora, primeiramente temos fé, logo virtude. Em terceiro lugar, acrescentemos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isto é loucura para Deus. Mas esta é a ciência para julgar. Lembra? Ciência para julgar. Foi o pedido de Salomão, que Deus lhe desse a ele sabedoria. Ciência que é sabedoria, conhecimento, para julgar, para não ser injusto. Então, essa ciência é para isso. Salomão pediu, e Deus lhe deu. Tanto é que quando chegou, porque tem coisa que é difícil de você detectar, porque é tudo igual. Então ali estava duas mães disputando um filho vivo, que era dois, mas um havia morrido, então agora a disputa era pelo vivo. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Se tivesse como fazer um exame, quem sabe faria, e ia detectar de quem era o filho naquela época. Mas Deus vai além disto. Então ele, com muita sabedoria, diante da questão, ele fez o teste. Propondo o quê? Cortar a criança, dividi-la em dois, e cada uma ficava com a metade, visto que as duas eram mãe da criança. Ele não podia ser injusto, nem com uma, nem com o outro. É meu o filho? É meu filho. Então, para não sermos injustos, então nós vamos fazer o seguinte: cada um fica com a metade. Essa é a maneira justa, não é? Maneira justa. Mas a mãe, porque para dar uma metade para um, teria que matar a criança. E a mãe, então, preferia ver a criança viva, ainda com outra, mas vivo. Mas houve uma lá que não tinha o sentimento de mãe, que não estava nela, ela estava apenas ali causando confusão, só para causar confusão. É uma insatisfação, Aí ele disse, não, então, é isso mesmo. Ela concordou com a proposta do rei. Mas ela não sabia que a proposta do rei era proposital. É para encontrar onde estava o erro. E foi detectado. Veja bem, ouvimos o pastor Joaquim, logo poucos dias atrás, ele contando a história sobre dois pastores que disputavam uma ovelha. Uma ovelha. Essa ovelha é minha. O outro não é minha ovelha.
Não, essa ovelha é minha. O outro disse, não, a ovelha é minha. E a questão foi parar no juiz. E o juiz, com muita sabedoria, dada por Deus na hora, olhou, não, a ovelha é minha, meritíssimo. Hoje, não, meritíssimo, a ovelha é minha. Disse, tudo bem, ó. Então faz o seguinte, deixa a ovelha aqui, o senhor vai lá naquela sala, o senhor chama a ovelha. Porque, de acordo com a Bíblia, por certo, ele conhecia a Escritura, né? Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhece a minha voz. Na ovelha conhece a voz do pastor. Então você vai lá e chama ela. Aí o homem foi, mas chamou, a ovelha nem... Tá bom, pode voltar. Ele voltou, vai o senhor agora. Aí só foi uma vez, chamou uma vez, a ovelha já saiu procurando onde estava aquela voz. Tem que discutir, brigar, né? Mas ali estava um falso, um mercenário, fingindo ser pastor de ovelha, mas ele era um mercenário. Ele não era pastor coisa nenhuma. Ele não tinha ovelha, queria tomar a ovelha dos outros. E aí foi desmascarado pela própria ovelha, que nem sequer conheceu a voz dele. Por isso Jesus não pega, só pega as ovelhas dele. Porque para começar, ovelhas é só de Jesus mesmo, né? Não tem ovelha de Satanás. Satanás pode ter bode. Dizer que lá é ovelha de Satanás, isso é mentira. Ovelha é só de Jesus. Tanto é que na ilustração lá de Mateus 25, diz que vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Lá está escrito assim, naquela parábola. Então esses bodes foram todos condenados. Bode. Ele foi porque ele colocou as ovelhas e diz, vinde bendito meu pai, possuí por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e vestiste-me. E assim por diante. Aí as ovelhas vão perguntar, Senhor, mas quando foi que nós te vimos nessa condição e te assistimos? Eu nunca vi o Senhor com fome. Eu nunca vi o Senhor nu para vestir o Senhor. Eu nunca vi. Aí ele aponta para um outro grupo, diz o profeta. Quando vocês fizeram um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. A mim vocês fizeram. Aí ele vira para os bodes, para falar com eles. E fala, eles falam a mesma coisa, nós nunca te vimos assim. Mas quando vocês deixarem de fazer um desses pequeninos, a mim me deixaste. Eu estive lá, você me tocou lá da sua casa. Você zombou de mim, eu andei na rua lá da sua cidade, você zombou de mim. Você me maltratou. Eu vivi lá dentro da sua casa, você me maltratava, você me xingava, você me humilhava, você fazia tudo comigo. Ah, mas eu não lembro disso. Quando você fez com esse aqui, você fez comigo. Aí, essa mensagem agora nova, estava estudando, eu não sei se eu li aqui, o profeta diz assim, Jesus aparece para você na forma do seu vizinho. Ele aparece na forma das pessoas. Aí ele diz assim, trate todo mundo bem, que você pode, uma hora, tratar mal Jesus. Na vida daquele homem, na vida daquela mulher, ele dizia, Jesus, é o 145, se não estou enganado, né? Mas nós vamos distribuir essa mensagem ainda, vocês vão ver isso aí. Onde paramos aqui? Deixa eu ver aqui onde estamos. Bom, veja aqui, isso é loucura para Deus. Mas esta é a ciência para julgar. Para julgar o quê? O bem e o mal. Inclusive o profeta diz na mensagem de discernimento de espírito, ele diz assim, a nossa salvação
não está baseada nem no que nós vemos nem ouvimos, mas na classe de discernimento que nós temos do que vemos e ouvimos. Você saber discernir aquilo, da onde aquilo está vindo, se aquilo está vindo de Deus ou não, procede de Deus ou não. O discernimento. Veja, então o bem e o mal. Como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos esses credos, todas as suas incredulidades e tudo o que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Aí Paulo vem e diz assim, sobre essa sabedoria, faltava para os irmãos da igreja de Coríntio, porque aqueles irmãos chegaram a levar outros irmãos a juízo, a justiça diante dos infiéis, diz Paulo. Veja, faltava sabedoria para eles. Não há entre vós sábio, idôneo, pessoas idôneas para poder julgar essas coisas. Aí depois de, por que você? Porque aí a pessoa vai justificar, não, mas ele me deu um prejuízo, e eu falei com ele várias vezes, ele não me pagou, e tal, então a única solução que eu encontrei foi essa. Aí Paulo diz, mas por que você não sofreu o dano? Teria sido melhor você ter sofrido o dano, aquele prejuízo, Deus ia repor aquilo para você, do que fazer isso, colocar a igreja de Deus assim nessa condição, porque ele fala sobre isso. Vocês conhecem? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, aí depois ele diz, vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos, irmãos? Vão julgar até os anjos, e agora vocês esbarram nessas coisas, não dá conta de julgar nem essa veste, vestuário, para saber que ele está errado, para julgar os anjos. Nós temos um programa de rádio e vai ao ar qualquer hora, mas a gente mexe, espera não estar cutucando com pau curto, como se fala, né? Mas é isso mesmo, não tem jeito. Eu não posso falar que eu sou da mensagem, eu sou da mensagem. Não. Tenho, nós já falamos aqui. Porque não adianta, eu vou apenas mentir, as pessoas sabem, porque as pessoas conhecem essa mensagem, as pessoas conhecem. E você pode encontrar pessoa que nem nunca veio na igreja, mas elas conhecem a mensagem pelo rádio, pela internet, elas conhecem muito bem, e não vai enganar ela. Quando você chegou ali e falou, irmão, você é da mensagem do tabernáculo? Ela te dá uma olhada de cima e embaixo. Logo ela vê, segundo eu ouço, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a pregação que eu ouço não está condizindo com o que ela está dizendo. Não está dizendo. Porque a pregação tem que condizer com o que nós. A nossa vida tem que condizer com a pregação. Ou se não está alguma coisa errada. Me lembro, o irmão, logo no começo da mensagem, o irmão ouviu o programa de rádio. Eu dizia assim, mas como que esse povo faz para manter esse programa? Porque eles não pedem dinheiro. Sim, ele pensou, provavelmente eles não pedem no rádio, mas lá na igreja deve pedir, eu vou lá só para me ver. E ele viajou, pai, distante para ir na igreja, pensando em chegar lá. Chegou lá, o pastor pregou, nem falou em dinheiro. Ele ficou, meu Deus, mas como que vive? Como que vive? Mas aí ele viu que a pregação condizia com aquilo que estava sendo praticado. A pregação diz assim, que a mulher cristã não deve cortar seus cabelos.
O povo ouviu a pregação. Aí encontra com você, de uma maneira até inconsciente, como uma irmã lá, e diz assim, e a irmã, parece que a mãe é crente, qual a igreja? Ah, eu sou lá do tabernáculo. Ah, daquele programa, assim, ela olha e diz, poxa, e esse cabelo cortado? A pregação diz que não pode. Alguma coisa está errada. Aí encontra o irmão lá e bebendo ali uma cervejinha, né? Uma geladinha, como diz. Não, mas meio deprimido aí, né? Não estou deixando escapar a pressão com essa cervejinha, né? Uma pregação diz assim. Não está acontecendo, não. A pregação, né? E aí você põe muitas coisas na vida, e a pregação, né? E quando menos espera, a pessoa está xingando todo mundo, diz, mas eu falo com autoridade, né? Aquele espírito assim, religioso, não tem nada a ver de cristianismo, né? Pensa que a autoridade é cara feia, é tal, não é aquilo. Mas a pregação diz assim, veja, em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Romanos 3, 4. Agora estão obtendo ciência, e isto é ciência suprema. Não se tem que ter quantos graus de universidade para ter essa ciência, porque todas estas coisas não são dadas por Deus, para colocá-las sob o fundamento da fé, para que assim possamos chegar à estatura de um verdadeiro homem de Deus. Sim, Senhor. Então é a coisa simples, né? E você saber o que é necessário para a hora, para o momento. Porque às vezes se sabe tudo, mas não sabe o que é necessário para o momento. Nós ouvimos a história do médico e o canoeiro, né? Doutor. E o doutor teve que passar por um certo lugar, cruzar um rio, e só tinha um canoeiro ali. E o canoeiro, aquela pessoa simples, né? Seu linguajar simples, e tudo mais. E o doutor embarcou na canoinha e estava cruzando o rio. Aí o doutor começou a perguntar para o canoeiro, escuta, o senhor estudou, até que grau o senhor estudou, qual o grau de escolaridade do senhor? Ele disse, não tem quase estudo nenhum e tal. O senhor nunca estudou isso? Citou um nome lá, estrambólico, como diz, né? O canoeiro disse, não, nem sei o que é isto, nem nunca ouvi falar, a primeira vez que estou ouvindo falar essa palavra. O doutor disse, então você perdeu um terço da vida, rapaz. Um terço da vida. E o canoeiro remando. E vai indo. E isso, você já ouviu falar sobre isso, sobre ciências contábeis? Você já ouviu falar sobre química? Ouviu falar? Não, nem sei o que é isso. Então você perdeu um terço da vida. E você já ouviu falar sobre matemática? Já ouviu falar sobre... E citou os nomes lá, bem difíceis lá. E ele disse, nunca nem sonhei nisso, aí, nem sei que isso existe. Então você perdeu, mas um terço da vida. O homem já estava para morrer. O canoeiro já não tinha nem vida mais, quase. Segundo a mentalidade do doutor, né? E disse que nesse momento a canoa chocou numa pedra e o doutor assustou. Disse, o que é isso? Aí, o que é isso, doutor? O senhor aprendeu a nadar? O que é isso? Nadar. É porque o senhor perdeu a vida toda. Porque a canoa partiu e não dá tempo de chegar lá. Se o senhor não souber nadar, o senhor está morto. O senhor perdeu a vida toda. Então ele sabia tudo, mas não sabia o necessário para o momento, né? Para aquela hora. Veja, acrescentemos então, o profeta diz, a ciência a isto, porque a ciência de sua palavra, você tem que crer desta maneira, assim como também deve crer nesta vida que os dias de milagres não têm passado. Ciência, que é o que Deus diz,
também é poderoso para realizar. Então tem que ter ciência para conhecer Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nas horas difíceis, essa ciência entra. Abraão creu nisto. E quando tinha 100 anos, não duvidou da promessa de Deus com desconfiança. Observe quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Aqui estava um homem de 100 anos de idade, esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio de sua esposa de 90. Então era loucura. Os enxovaizinhos estavam tudo amarelo, né? 25 anos que eles tinham comprado, porque quando Deus deu a promessa para Abraão que saía ter um filho, Sara já começou a preparar os sapatinhos, né? Os macacãozinhos, e já sabia que ia ser menino homem mesmo, já. Não precisa nem de fazer ultrassom, nem nada, sabia o que é. Já sabia que ia ser um menino homem, né? Que é um filho, Deus falou. Então já começou a preparar tudo, e daí pronto. Quem sabe comprou o bercinho, fez tudo para esperar o filho. E aí passou um ano, e aquilo foi, quem sabe, a fumaça da casa, né? Dos fogão a lenha, não sei o que lá mais, e foi indo, e aqui já está até amarelo, sem cor. Hã? Aí, revelação, irmão Antônio. O Antônio acaba de ser revelado, irmão. O Antônio acabou de ser revelado agora, que as roupas você veja, mas será que Sara aceitou? Mas tudo bem. Mas depois que Ismael nasceu, quantos anos ficou ainda? Porque aquilo aconteceu rápido, não deu nem tempo de ficar cor, porque quando veio a promessa, Sara vendo sua impossibilidade, e ela colocou Agar, né? Mas foi rápido, né? Mas Abraão ficou esperando o filho, né? Mas você veja bem, essa ciência, essa sabedoria de Deus, fez com que ele ficasse firme. Louvado seja Deus. Vê você? Havia passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo, quando as mulheres deixam de dar à luz. E ele havia vivido com ela desde jovem. Agora, aqui estava com a sua força natural morta, a matriz de Sara também morta, e não havia nenhuma esperança. Quanta esperança! Mas ele creu em esperança, mesmo quanto a esperança, porque tinha ciência, conhecimento, que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Aí você veja, até mesmo quando Deus pediu Isaac, ele não duvidou, porque ele tinha ciência. Tinha ciência, tinha conhecimento de Deus, poderoso. E ele disse para os moços: vocês fiquem aqui, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, o que vão fazer? Retornaremos. Retornaremos. Mas se eu estou indo lá, vou matar o menino, por ordem de Deus, vou oferecer o holocausto, vai queimar tudo. Como voltar agora? Será que ele ia trazer um montinho de cinza num saquinho lá? Dizer, aqui está o Isaac? Uma mulher ele cria no poder da ressurreição. Que Isaac veio como um que nasceu dentro dos mortos. A Bíblia diz que ele não atentou para o ventre amortecido de Sara, nem para o seu corpo, que estava tão bom quanto a morte. Então ele veio da morte. Saiu. Então mesmo Deus tinha feito aquilo, poderia novamente ressuscitá-lo, né? Isso é ciência, é conhecimento, é fé em Deus, é virtude. Então isso vai nos levando a essa condição. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Então você vai tendo esse conhecimento, essa ciência, né? E a gente não vacila,
sair fora deste centro, né, de que Deus tem nos colocado, nesta forma central. Há uma linha na qual cada um que tem ciência vai andar por ela. Amado Deus, obrigado por mais esta reunião, esse estudo da mensagem do teu servo profeta. Continue falando aos corações, meus irmãos e irmãs. Ó Deus, nesta manhã, que esta voz do Espírito Santo continue falando. Então, o homem, quando tem sabedoria, muitas vezes ele silencia. O homem sábio, a mulher sábia, é aquele que às vezes, diante de certas coisas, silencia, guarda silêncio. Pai, abençoe-nos nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, Pai, por tudo. Muito obrigado. Amém, Jesus, amém. Que a graça do nosso Deus seja com cada um, hoje e sempre. Às 18 horas estaremos aqui de novo, para o culto da tarde, né? 16 horas com a mocidade, os irmãos que querem acompanhar, e será falado sobre a mensagem como poderei vencer, né? Então, todos tragam ela, você que tem, traga ela, que você leu, anotou. Amém? Então, para o jovem até às 16 horas, para toda a igreja às 18 horas, na paz do Senhor Jesus. Abençoe uns aos outros, né?